Se hoje um líder religioso dissesse que Deus mandou ele se casar com uma prostituta, você acreditaria nele ou acharia que ele enlouqueceu? Agora imagine isso acontecendo há quase 2.800 anos, no coração de Israel, em uma época onde honra, família e reputação valiam mais que a própria vida. Essa não é uma história simbólica, ela aconteceu de verdade e está registrada nas páginas mais antigas da Bíblia, no livro do profeta Oséias. O cenário era o Reino do Norte, conhecido como Israel, durante o reinado de Jeroboão II, um período que, segundo registros históricos e achados arqueológicos, foi marcado por grande riqueza e expansão territorial. Escavações em lugares como Samaria mostram casas luxuosas, objetos de marfim e sinais claros de um povo próspero. Mas por trás dessa aparência de sucesso, existia uma decadência profunda e silenciosa. O povo continuava frequentando o templo e oferecendo sacrifícios, mas seus corações estavam longe de Deus. Pequenos pedaços de cerâmicas, conhecidos como óstracos de Samaria, foram encontrados por arqueólogos em 1910. Neles haviam nomes de pessoas que terminavam em Ba e outros em Iá, fazendo uma clara referência a Baal e a Iavé. É como se Israel dissesse: Deus cuida de uma parte, Baal cuida da outra. Era uma traição espiritual constante. É nesse contexto que Deus levanta Oséias, do hebraico Oshé. Seu nome deriva da raiz Yasha, que significa salvar, libertar. Ele carrega em si o mesmo fundamento de nomes como Josué, Yehoshua, e mais tarde, Jesus, Yeshua. Mas o homem que deveria falar sobre libertação começou seu ministério de forma incomum. O primeiro direcionamento de Deus foi claro: Vai, toma para ti uma mulher de prostituições. Oséias 1:2. A ordem não se tratava de uma metáfora, mas de um posicionamento real. O casamento de Oséias com Gomer não seria sobre romance, seria sobre uma mensagem viva. Cada detalhe daquela relação iria representar algo maior: o amor de Deus por um povo que o traía repetidamente. Para entender melhor essa história, precisamos nos aprofundar no contexto que envolve a vida de Gomer. Em Oséias capítulo 1, versículos 2 e 3, o autor cita duas informações de extrema importância para a nossa compreensão. Toma para ti uma mulher de prostituições. Aqui, o termo hebraico usado para mulher de prostituições é Eshet Zenunim, ao invés de Zoná, que era usado para uma prostituta de rua comum. Ao usar esse termo, Eshet Zenunim, o texto sugere que Gomer já tinha essa inclinação ou que pertencia a um ambiente onde a prostituição era normal e muito praticada, como no culto a Baal. A outra parte do texto diz que ela era filha de Diblaim, nome e filiação, o que é muito incomum para a época, pois as mulheres que eram consideradas prostitutas comuns, zoná ou adúlteras, a primeira coisa que elas perdiam era o direito à filiação e de serem chamadas pelo nome. O nome dela não será registrado. Como, por exemplo, a prostituta de Gaza, citada em Juízes 16, ou Raabe, a prostituta citada em Josué 2. No primeiro exemplo, não sabemos o nome nem a linhagem. Ela é identificada apenas pela cidade que vivia. Já com Raabe, a Bíblia somente cita o nome dela, pois posteriormente ela seria integrada à linhagem bíblica. Diblaim, nome que as escrituras identificam como sendo o nome do pai de Gomer, deriva da palavra debela, que significa pasta de figos secos. Em Samaria, na época, bolos de figos eram muito usados em oferendas em rituais de fertilidade dedicados a Baal e a Sera. Isso nos revela e sugere que Gomer vinha de uma família profundamente envolvida na idolatria cananeia e que provavelmente viveu como prostituta no templo de Baal até ser resgatada pelo profeta. Então, quando Oséias se casa com ela, não é só um casamento difícil, é como se ele estivesse entrando pessoalmente dentro do mesmo sistema que estava afastando Israel de Deus. A casa do profeta viraria uma espécie de espelho. O que está acontecendo entre Deus e o povo agora está acontecendo dentro da vida dele. À medida que a história avança, o casamento de Oséias deixa de ser apenas um ato isolado e passa a se tornar uma estrutura profética completa.
Isso fica evidente nos nomes dados aos seus filhos, que não foram aleatórios, mas um processo intencional para revelar o que aconteceria com Israel. O primeiro, Jezreel, carrega um duplo sentido derivado da raiz zará, semear, combinada com El, Deus. Deus semeia ou Deus dispersa. O nome aponta diretamente para o Vale de Jezreel, um espaço geográfico estratégico e historicamente marcado por violência, especialmente pelo massacre associado à dinastia de Jeú. A mensagem embutida é clara: o mesmo lugar que simbolizou o estabelecimento de poder agora se tornaria o palco do juízo. O que foi semeado em sangue seria colhido em destruição. O segundo e o terceiro filhos aprofundam ainda mais essa ruptura. Lo Ruamá, não favorecida, deriva da raiz Hashem, ligada à ideia de compaixão visceral, associada ao útero, Rechem. O nome comunica o esgotamento de um tipo de misericórdia que até então havia sustentado Israel, mesmo em sua infidelidade. Já Lo-Ami, o termo Lo significa não, An traz o sentido de parentesco, pertencimento e povo, o termo I significa meu. Lo-Ami, não meu povo. Ao nomear o filho de Oséias como Lo-Ami, Deus está dizendo que Israel agora é apenas uma nação comum, como qualquer outra, sem a identidade de povo de Deus e sem a proteção especial da aliança. No contexto histórico de Oséias, isso significava que Deus não mais lutaria as batalhas de Israel contra os inimigos. Esse movimento simbólico encontra paralelo direto na realidade histórica daquele período. Enquanto Oséias vivia essa representação em sua própria casa, o Reino do Norte intensificava suas alianças políticas com potências estrangeiras, como Síria, Egito e Assíria. No vocabulário profético, isso também é descrito como zanut, prostituição. A tentativa de garantir segurança por meios políticos era interpretada como infidelidade espiritual. Os registros assírios, como os tributos pagos a Tiglat-Pileser III, confirmam esse cenário de dependência crescente. Ao mesmo tempo, a própria arqueologia, com os marfins e óstracos de Samaria, revela uma sociedade que sustentava economicamente esse sistema enquanto mantinha um culto híbrido, adorando a Deus e a Baal ao mesmo tempo. A denúncia de Oséias então era clara. Tanto sua família quanto a nação estavam seguindo a mesma trajetória. Uma busca por sustento, proteção e identidade fora da aliança com Deus que inevitavelmente conduziria à ruptura e à queda. O ponto de virada da história não acontece com Israel, acontece com Gomer. Após abandonar seu casamento com o profeta e viver repetidamente ciclos de infidelidade e degradação, as escrituras indicam que ela chega ao estágio mais baixo da estrutura social da época, o mercado de escravos. E este é um detalhe importantíssimo. No contexto do Antigo Oriente, a escravidão por dívida era comum, e o valor de uma pessoa estava diretamente ligado à sua capacidade produtiva. É nesse cenário que Deus, em Oséias 3, apresenta uma nova ordem divina: amar novamente uma mulher adúltera. A ação do profeta não é espontânea, ela é direcionada por Deus, e o preço pago é específico: 15 ciclos de prata e 1 homer e meio de cevada. Esse valor carrega um significado econômico e simbólico profundo. O preço padrão de um escravo, segundo o texto de Êxodo 21:32, era de 30 ciclos de prata. Oséias paga metade em prata e completa com cevada, um grão de baixo valor associado à alimentação dos pobres e até de animais. Isso revela o estado de Gomer. Sua cotação social havia colapsado. Ela valia menos que um escravo comum. Ainda assim, o profeta paga o preço e a traz de volta. O ato não é motivado por mérito dela, mas por uma decisão que reflete diretamente a lógica da aliança. Redenção baseada na iniciativa de quem resgata, não na dignidade de quem é resgatado. Esse movimento final resolve a tensão central do livro. A mesma estrutura que começou com ruptura, expressa em Lo-Ami, não meu povo, aponta agora para a restauração. O próprio texto profético sugere esse retorno quando afirma que "E desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor." Oséias 2:20. Aqui o termo usado é dat, conhecimento, derivado da palavra yadá. Seu significado não descreve informação, mas intimidade relacional.
Ela carrega uma forte conotação de união, compromisso e proximidade profunda, como a que deve existir num casamento. No fim, toda a história de Oséias e Gomer aponta para uma palavra que define o coração de Deus: Hesed, uma lealdade inabalável baseada em um relacionamento de aliança. Um amor que não é sentimento passageiro, mas compromisso, decisão e fidelidade, mesmo quando o outro falha. Enquanto Israel oferecia sacrifícios e mantinha uma aparência religiosa, faltava o essencial. Faltava Hesed. Faltava um amor leal, prático, verdadeiro e profundo. Era um povo que conhecia rituais, mas não conhecia a Deus de forma íntima. E é por isso que a declaração de Oséias ecoa com tanta força até hoje. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Se este vídeo te ensinou algo novo, comenta aqui embaixo, quero saber o que mais te chamou a atenção. E se você gosta desse tipo de conteúdo, mais direto, baseado em história, com contexto real e fatos arqueológicos, já se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí.